1 Samuel 17, versículo 45 até o versículo 50. A palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu ao encontro dos filisteus. Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Amém. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa essa noite. Depois de um dia de trabalho em que o Senhor nos sustentou, nós chegamos a este lugar com alegria no nosso coração, com a expectativa de ouvir a Tua voz, Pai. Uma palavra que seja para nós como um alimento. Não só de pão vivemos, mas sim da palavra que procede da Tua boca. É ela que nos sustenta, Senhor, e é ela que queremos receber essa noite para saciar, Senhor, a nossa necessidade espiritual. Vem falar ao nosso coração através do Espírito Santo, Pai, e usa a minha vida com o Teu poder e com a Tua unção, para que eu possa ministrar a Tua palavra, Pai, e falar aos corações, e cada um de nós ouvir e entender aquilo que o Espírito Santo tem a falar conosco hoje. Eu oro por isso com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um texto muito conhecido, que eu já citei muitas vezes nas minhas mensagens, mas esse texto sempre fala muito ao meu coração, porque é uma vitória espetacular, não é? De um homem pequeno, franzino, diante de um gigante poderoso, forte, muito mais poderoso do que ele. E eu sei que esse texto tem muitas lições para o nosso coração. Se nós somos cristãos, e essa noite eu queria falar para os cristãos, para aqueles que têm um compromisso com Cristo, para aqueles que foram perdoados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e por causa do sacrifício de Cristo, Ele nos tirou do pecado, nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, e é por causa disso que a Bíblia diz que nós, por sermos cristãos e termos todas estas qualidades, o Senhor nos fez mais do que vencedores. Você crê nisso? Mas crê de verdade que você é mais do que vencedor? Está escrito isso na palavra de Deus. Leia comigo Romanos 8, versículo 37. Vamos ler? Romanos capítulo 8, verso 37. O apóstolo Paulo diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que coisas que o apóstolo Paulo está falando? Nos versículos anteriores, você verá a que coisa ele se referia. Ele se referia à tribulação, à angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas ele diz: em todas estas coisas,
nós somos mais que vencedores em Cristo. Por quê? Porque nós vencemos todas essas dificuldades. Passamos, enfrentamos, mas superamos. E mesmo quando temos uma derrota aparente, ainda assim somos vencedores. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por isso somos mais do que vencedores, e é uma afirmação bíblica na qual eu creio, e eu espero que você creia também. Agora, se somos vencedores, é porque temos lutas, temos dificuldades, temos adversários. Como é que você vai vencer se não tem ninguém competindo com você? Tem vencedor? Ah, eu ganhei, mas só tinha eu. Ganhou o quê? Ganhou nada, né? Ganhei a corrida, mas só eu estava correndo. Como é que você ganhou? Não ganhou. Você ganhou, você ganha, você vence, porque tem adversários, porque tem obstáculos a superar. Então, o fato de sermos vencedores já diz para nós que nós temos obstáculos a superar, temos crises a resolver, temos lutas a enfrentar. Então, a verdade bíblica é o que Paulo está dizendo em todas estas coisas que a gente citou aqui, que são lutas, que são dificuldades, mesmo assim, apesar delas, nós somos mais que vencedores. Muito bem, sabemos isso, eu já repeti isso aqui muitas vezes, você já deve saber isso de cor e salteado, mas uma pergunta eu faço: se você crê realmente nisso, será que a gente pode ver isso estampado na sua vida? Essa realidade de que você é mais do que vencedor? E como é que nós estampamos isso na nossa vida? Será que é a roupa de grife que a gente veste, que mostra que nós somos mais que vencedores? Será que é o carro que a gente tem? O que mostra que eu sou mais do que vencedor? Será que é o meu discurso, porque eu falo bonito? O que mostra, o que estampa a nossa vida para nos qualificar como pessoas assim? Por isso eu queria usar o exemplo de Davi, para te dar um exemplo do que a gente encontra na vida de uma pessoa que é mais do que vencedor. Se eu sou mais do que vencedor, em primeiro lugar, eu preciso ter uma postura de vencedor. Esse é o título que demos na mensagem. Postura de vencedor. O que é postura? A apresentação, a atitude, maneira, viver da maneira que a minha vida expresse que realmente a palavra de Deus, ela é verdadeira em mim. Então eu preciso ter uma postura de vencedor, uma atitude de vencedor. E aí a pergunta: será que nós temos? Qual tem sido a sua postura e a sua atitude diante das lutas, como aquelas que Paulo citou antes de dizer que somos mais que vencedores? Quando você é perseguido, quando você é maltratado, quando você passa por fome, quando você passa por nudez, quando você passa por uma adversidade, por um inimigo, por um adversário que te afronta, qual a postura que você assume diante disso? É a postura que vai te qualificar como um vencedor. É a atitude que você tem diante destas adversidades que vai mostrar que realmente a palavra de Deus está se cumprindo na sua vida. Então, diante das nossas lutas, qual tem sido a sua postura? Irmãos, é nessa hora que eu vejo a gente mais contrariar a palavra de Deus. Porque, como eu disse, estou falando para os cristãos. E se eu perguntar quem é cristão aqui, todo mundo vai levantar a mão e vai dizer: eu sou cristão. Mas na hora que a coisa aperta, muitos de vocês que dizem que são cristãos, se escondem, correm, fogem ou vão chorar debaixo da cama. Essa é a atitude de um vencedor? Hein? Essa atitude reflete a postura de alguém que é mais do que vencedor. Quando vem um inimigo, sai correndo. Quando vem um gigante, se urina todo. É essa a atitude de um vencedor? Essa é a postura de alguém que sempre vence, como diz a palavra de Deus, apesar das tribulações? Então, às vezes, há uma diferença entre o nosso discurso e a nossa prática. Dizemos que somos de Cristo, mas quando vem o inimigo, a gente se amedronta e foge, e se recolhe, e chora, e tantas coisas que muitos tomam para si. Então, a nossa postura não é a de um vencedor. E aí eu volto ao texto que a gente leu aqui no início, porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, assim a Bíblia o qualifica,
Ele é um homem que mostra uma postura de vencedor, uma atitude de vencedor, e sem levar em conta a sua pequena estatura, a sua fraqueza. Ele está diante de um gigante, muito mais forte e superior a ele, mas ele mostra uma atitude que nós muitas vezes não mostramos, irmãos. Então, exemplos como este estão na Bíblia, não é para ser apenas uma história bonita, mas é para ser um exemplo para nós. Um exemplo de vida a ser seguido na hora que os gigantes nos afrontarem, na hora que as tribulações vierem. Qual a atitude que eu e você precisamos imitar? A atitude de Davi, porque ele é um vencedor nato. Ele foi alguém escolhido por Deus. Isso faz ele diferente da gente? Você foi escolhido por Deus? Jesus não disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Alguém aqui tem dúvida de que foi escolhido por Deus? Você foi escolhido por Deus. Não foi você que escolheu Deus, não se engane. Foi Deus que escolheu você. Não foi você que já aceitou Jesus, foi Jesus que aceitou você. Sabia disso? Você foi escolhido. Davi foi alguém escolhido por Deus e ungido por Deus. Já preguei aqui semana passada. Nós fomos ungidos pelo Senhor. E por isso a perseguição vem, foi a mensagem que preguei semana passada. É uma realidade da nossa vida. Então, assim como Davi, fomos escolhidos por Deus, fomos ungidos pelo Senhor. Mas e a postura? Será que a nossa postura é parecida com a de Davi? Irmãos, o que Davi tinha que a gente não tem? Muito pelo contrário, eu acho que nós temos mais do que Davi, porque Davi não conheceu Jesus, e você conheceu Jesus, sabia disso? Davi conheceu um pouquinho, a Bíblia diz, as sombras do que viria a ser revelado. Nós conhecemos uma revelação muito mais profunda do que Davi, então nós poderíamos desfrutar de um relacionamento muito mais intenso do que Davi. Se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, nós poderíamos ser também, porque nós temos oportunidades mais excelentes ainda do que as de Davi. Davi, a Bíblia diz, ele era um homem comum. Esse episódio que a gente leu aqui, um trechinho dele, ele é um episódio bem interessante, porque Davi nem estava nessa guerra. Para você ter uma ideia de como Davi era comum, quando convocaram os soldados para enfrentar os filisteus, Davi nem soldado era. Davi não estava alistado nesse exército. Davi não fazia parte disso aqui, amados. Leia comigo na Bíblia ainda em 1 Samuel 17, versículo 12, até o versículo 14. Olha só, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Os mais velhos foram para a guerra. Veja, chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi não estava qualificado para a guerra. Ele não tinha os requisitos necessários para se alistar no exército do rei Saul. Então veja, quem venceu o gigante não foi um soldado preparado, não foi um homem treinado nos Ultimate Fighters da vida aí, não foi um homem treinado pelo Vitor Belfort. Não, quem venceu foi um homem que nem qualificado para a guerra estava. Não era um dos irmãos mais velhos, era um dos menores, e nem para a guerra ele foi convocado. E veja mais que ironia do destino, ainda em 1 Samuel 17, leia o versículo 17 e o 18. Diz assim: disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-lo ao acampamento aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem.
e terás uma prova, e trarás uma prova de como passam. O pai, Jessé, o pai de Davi, ele diz a Davi, olha, você vai lá na guerra. Mas ele não disse, você vai lá lutar, você vai lá pegar em arma, não. Ele falou, você vai entregar pão e queijo. Davi é o menino da padaria. É o menino de recado. O pai diz a ele, você vai levar pão e queijo, e quando chegar lá, você vai me trazer notícia. Eu quero saber como é que estão os teus irmãos mais velhos. Eu estou preocupado com eles. Você é o menino do recado. Você não vai se meter em confusão. Você vai lá só entregar pão e queijo, sanduíchezinho para eles. Entrega pãozinho para os seus irmãos, queijinho para o general lá, e traz de volta as notícias que eu espero de você. Nunca passou na cabeça de Jessé que Davi fosse um guerreiro. Nunca ninguém reconheceu Davi até esse dia como um guerreiro. Ele era um homem absolutamente normal, simples demais. Não tinha nada em Davi que o destacasse. Na Bolsa de Apostas de Londres, a famosa Bolsa de Apostas de Londres, Davi é uma barbada, né? Deve pagar 20 mil por um, ele contra o gigante. Ninguém apostaria em Davi. Ninguém colocaria nada em Davi, porque ele não tem nenhum predicado que o qualifique. Era um homem simples. Para você ter uma ideia, o profeta Samuel, homem de Deus, alguém tem dúvida que Samuel é um homem de Deus? Profeta do Senhor, um homem cheio da unção de Deus. Quando ele vai à casa de Jessé para ungir quem Deus mandar, ele nunca pensou que era Davi que ele tinha que ungir. Nem olhou para Davi. Vamos ler 1 Samuel 16, o capítulo anterior, versículos 6 e 7. Diz assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Veja, quando Samuel chegou na casa de Jessé, o primeiro que ele viu foi Eliabe, o filho mais velho, o filho mais alto, o filho mais forte, o filho mais bonito, de melhor aparência, de maior pujança. Ele viu Eliabe. E Samuel, homem de Deus, se guiou pelos olhos. Quando ele bateu os olhos em Eliabe, ele disse, está aí, é esse o homem que eu vim ungir. Olha a cara dele, olha a postura desse, deve ser um rei, é um rei nato. Eu já vejo o reinado na mão dele. Ele disse isso aqui, a Bíblia está mostrando para nós. Mas aí o versículo 7 diz assim, porém, o Senhor disse a quem? A Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que, irmãos? O exterior. Porém, o Senhor vê o coração. Por isso Davi é o homem segundo o coração de Deus. Eliabe era forte, era grande, tinha postura entre aspas, né? Mas não era esse que Deus escolheu. Deus escolheu um outro, que não tinha nada de bonito, nem de beleza. Veja só o que diz 1 Samuel 16, 12. Ele era formoso, mas não era aos olhos humanos aquele homão, entende? Diz o versículo 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois é este. Mas era o filho que nem na casa estava, que foi chamado, porque não estava no lugar. Porque ninguém, nem o pai, nem Samuel, imaginaram que podia ser Davi, o homem que Deus queria ungir rei sobre Israel. Porque Davi não tinha nada no seu currículo que o qualificasse. Então, amados, assim que Deus faz. Ele não escolhe alguém pela sua aparência, nem escolhe alguém pela sua capacidade, ele escolhe pelo coração. E o que eu estou querendo dizer a você essa noite sobre postura de vencedor, não é sobre tamanho, não é sobre força, não é sobre arrogância, não é sobre andar empinado. Postura de vencedor é um coração que confia no Senhor. É isso que traz para nós a postura de vencedor. Porque Deus não disse que eu sou mais do que vencedor, eu simplesmente acredito. Ah, mas eu estou perdendo. Ah, mas eu estou sofrendo. Mas eu continuo acreditando, porque Deus disse, então eu creio. Isso é que faz de alguém
realmente ter uma postura de vencedor. O versículo 13 do capítulo 16 diz: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ele foi ungido na frente dos seus irmãos. Eu imagino a cena, seus irmãos de boca aberta, ninguém entendendo nada. Eliabe devia estar danado da vida, né? Era eu, o homem. Por que ungiram ele? E pior, logo depois da unção, ainda é tomado pelo Espírito de Deus. A unção é confirmada sobre a sua vida. Mas é isso. O que Davi tem de diferente em mim e de você? Nada. Aparentemente, nada. A diferença está aqui, no coração. Coração que ninguém é capaz de ver. Alguém consegue ver o coração de alguém? Ninguém consegue ver. Está aqui dentro. E Deus disse a Samuel: o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o interior, o homem só vê o por fora. O homem só vê a aparência. E era esse coração que fez de Davi um homem vencedor. Por causa disso, ele tinha postura de vencedor. Mas eu repito agora a pergunta para nós. Nós temos tido postura de vencedor ou nós temos nos acovardado? Nós temos deixado de acreditar na palavra, nas promessas, nas coisas que Deus disse a nosso respeito. Preferimos acreditar nas coisas que o diabo diz a nosso respeito, nas coisas que o gigante diz a nosso respeito, ou acreditamos nas coisas que Deus diz a nosso respeito? Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha postura de vencedor. Você não será um vencedor ou mais do que vencedor só porque é membro dessa igreja, ou porque carrega uma Bíblia debaixo do braço, ou porque diz para os outros que você é crente. Não, isso aí não fará de você mais do que vencedor. Realmente isso não fará. Porque a prova, a evidência disso, é que quando Davi chegou lá para entregar os pães e os queijos, o que Davi viu? Ele viu o exército de Israel. Israel, que eu saiba, é o povo de Deus. Não é? Quem está em Israel é povo de Deus. Assim como quem está na igreja, a gente diz, é povo de Deus, é crente. Não é? Mas os crentes de Israel não estavam muito firmes, não. Estavam como os muitos crentes que a gente vê hoje nas igrejas, né? Eram crentes, tinham o nome de crentes, estavam como povo de Deus, mas estavam acuados, com medo de um só homem, estavam acovardados, se escondendo atrás uns dos outros, com medo de enfrentar um gigante desaforado. Veja, eram todos povo de Deus, mas tinham eles postura de vencedores? Tinham eles coração de confiança em Deus? Tinham eles esse? Não, não tinham. Assim eu digo, não adianta você dizer que é crente, não adianta você estar na igreja e estar com a Bíblia. Porque na hora que o gigante vem, se você se acovarda, você está agindo exatamente como o exército de Israel. E não como Davi. E Davi é o nosso exemplo essa noite. Talvez você tenha muitos motivos, como aquele exército tinha também. Eles diziam, eles se queixavam do tamanho do gigante. Você já viu gigante pequeno? Hã? Não, né? Gigante só pode ser grande. Então, se queixar do tamanho do gigante não faz o menor sentido, né? E para ser gigante ele tem que ser grande. Então não adianta se queixar do tamanho do gigante. Veja 1 Samuel 17, versículo 4, diz assim, até o versículo 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Esse é o retrato de Golias.
A altura dita aqui pela Bíblia é quase 3 metros de altura. 6 côvados e 1 palmo. Pensa nisso. É gigante? É. É forte? É. Pesado? Pesadão. Bem armado? Bem armado. Protegido? Protegido. Com escudeiro do lado? Tudo. E aí, o que aquele povo fez ao se deparar com aquilo? E esse cara é grande demais. Esse gigante é muito grande. E é isso que alguns de nós ficam dizendo quando enfrentam uma dificuldade. E aí, aquela história que eu conto aqui várias vezes, alguns chegam a ficar competindo para saber quem tem a dificuldade maior. Para ver quem tem um gigante maior. Ah, você não conhece o meu gigante. O meu gigante ele é muito grande. Aí outra diz, não, mas o meu ainda é maior ainda. Olha, o meu além de ser grande, ainda é bravo. E as pessoas ficam discutindo para ver quem tem um problema maior. Então, ao invés de nós exaltarmos o poder de Deus, nós exaltamos o tamanho do problema. Nós exaltamos o tamanho do gigante, o tamanho das dificuldades. E é isso que muita gente aqui, que diz que é crente, tem feito. Tem reclamado do tamanho do gigante. Tem reclamado da força do inimigo. Tem reclamado das afrontas do gigante. Amados, é isso que ele vai sempre fazer. Gigante é grande, gigante é mau, é cruel, ele afronta, e assim ele fazia. Veja o versículo 10 do texto, diz, disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. E aí veja mais o que diz o versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quantos dias? 40 dias. 2 vezes ao dia. Isso quer dizer 80 vezes. 80 vezes esse gigante saía das fileiras dos filisteus, ia lá diante do exército de Israel e dizia assim, me dá um homem que tenha coragem de lutar comigo. O que ele ouvia? Aquele grilozinho, cri, 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 cri. Silêncio total. Não tinha um homem em Israel. Não tinha um homem que tivesse coragem. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, grandão, forte, bonito, não ousou abrir a boca. Não ousou dizer nada. Ninguém disse nada 40 dias seguidos. Aquele homem 2 vezes por dia afrontando. Eu hoje afronto o exército de Israel. Me deem um homem que tenha coragem, que honre suas calças. Todo dia ele dizia isso. E o que acontecia? Ninguém honrava suas calças. Ninguém tinha ousadia de se apresentar. Imagina a cena. Nessa hora, a gente vira de lado e fica conversando, fazendo de conta que não está ouvindo. Está ouvindo alguma coisa? Não, não está ouvindo nada. Tem uma coisa aí, né, falando, não, lembra do futebol, como é que foi? Legal, aquela corrida de biga, né, aquela coisa. Começa a conversar, esquece que o cara está lá afrontando. Vamos fazer de conta que ele não existe, para ver se ele some. É assim que criança faz quando está com medo, né? Faz de conta que não existe, para ver se desaparece o bicho-papão. Ignora, para ver se ele desaparece. Mas ele não desaparece. Todo dia ele aparece. Na hora certinha, 2 vezes por dia, para afrontar. E talvez alguns de nós fiquem dizendo, o inimigo é muito grande, ele me afronta, aí destila, né, aquela coisa, pastor, você está falando aí de postura, mas queria ver você se estivesse no meu lugar. Eu sei que tem uns irmãos que falam isso, não falam para mim, mas ficam pensando. Falar é fácil aí do púlpito. Queria ver você enfrentar esse gigante que eu estou enfrentando. Você não sabe da minha problema. Você não sabe da minha luta. O meu gigante é maior que o seu. Tua vida é fácil. Não, alguns devem pensar isso. Não, né? Ele tem me afrontado. E por muito tempo ele me afronta. E é o que acontece. Quando a pessoa pensa assim, só tem um comportamento que predomina na vida dela. É o medo. Veja o que diz o versículo 11 de 1 Samuel 17. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e o que mais? Temeram muito.
ficaram com medo. O gigante gritou, todo mundo ficou com medo. Veja, o gigante não fez nada. Ele não pegou nenhum soldadinho para fazer embaixadinha. O gigante não fez nada ainda. Mas todo mundo já morreu de medo do gigante. Até o rei Saul. Se espantaram e temeram muito. Porque quando a nossa reação é essa, o resultado é o medo. Versículo 24 diz a mesma coisa. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Bastava olhar para o gigante que eles já batiam em retirada. Imagina que esses caras deviam sonhar com Golias toda noite. Toda noite tinha um pesadelo com Golias. Chega ele, quando ele chegava, saia correndo. É isso que acontece. Quando a postura de vencedor não se apresenta, imediatamente a postura de covarde se faz notar. Porque, amados, isso aí é como eu costumo dizer, são polos que não têm coluna do meio. Ou está com Cristo, ou está contra Ele. Ou ajunta com Ele, ou espalha. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Ou é postura de vencedor, ou é postura de covarde. Não tem meio termo. O cara que fingiu que não viu, fingiu que não estava ouvindo o gigante, ficou lá conversando. Ele é o quê? Ele é covarde. Ele é covarde. Ele não precisa ter corrido, mas só o fato de não fazer nada já é covarde. Entende isso? Então a postura de vencedor, quando não se apresenta, ela dá lugar a uma postura de covarde. Uma postura daquele que se deixa bater, que vai e começa a resmungar, reclamar da vida. Por que esse gigante apareceu? Estava tudo tão bem aqui no exército. Começa a choramingar, começa a se lamentar. Todo dia ele vem e me afronta, não aguento mais esse gigante. E assim vai a pessoa se lamentando, se lamentando. Ao passo que Deus, eu disse no início, estou falando para os cristãos, nos chama de mais do que vencedores. Cadê o mais do que vencedor, se quando eu vejo o gigante, eu ajo assim como o exército de Israel? Você entende a diferença, meu amado? Mas como é que foi Davi? Aí o foco do nosso aprendizado hoje. Davi é o exemplo. Davi não tinha nada com a guerra. Como eu disse, é o garotinho do pão e do queijo. É o garotinho de recado. Não tinha nenhuma qualificação. Não tinha nenhum treino. Não sabia pegar em arma. Não sabia nada disso. Davi não tinha nada. E ele vai lá. Por acaso, o pai mandou, ele vai lá saber notícia, levar o pãozinho, levar o queijo. Mas aí, de repente, num dia que Davi chega lá, ele se depara com essa cena. E aí o Davi fica olhando aquilo tudo, aquele monte de homem lá, tudo frouxo. O cara vai, xinga todo mundo, ninguém faz nada. Imagino que aquilo, o coração de Davi, que é o coração de Deus, produz uma indignação no seu coração. E aí ele vai se mexer, ele vai fazer alguma coisa. Versículo 26 do capítulo 17 diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa é a atitude. Ele não quer saber qual é o tamanho do gigante. Ele não quer saber do pedigree do gigante. Ele não quer saber das qualificações. Ele está enxergando o seguinte: eu sou de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. E esse gigante não está me afrontando, ele está afrontando o povo de Deus. Davi em nenhum momento diz que a afronta é contra ele. Ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que ele está fazendo não é contra mim, é contra Deus. Aí é que enche a coragem, Davi. Amados, quem vai contra a igreja, vai contra Deus. Você é a igreja, você é cristão. Quem vai contra você, vai contra Deus. Quando Paulo perseguia a igreja, e Jesus aparece para Paulo, ele diz: Saulo, Saulo, por que persegue a minha igreja? Foi isso que ele falou? O que está escrito lá? Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguiu a igreja, perseguiu Jesus. Mexeu com a igreja, mexeu com Jesus. Você é a igreja.
Mexeu contigo, mexeu com Jesus. Essa é a confiança. Veja, não para me tornar orgulhoso, para me tornar jactancioso. Não, mas para me dar certeza de que nenhum gigante tem o direito de me afrontar. Que nenhum problema tem o direito de me afrontar. Porque em Cristo eu sou mais do que vencedor, embora passe por lutas e tribulações. Então, amados, é isso que faz a diferença. Davi, ele olha a situação e ele pensa diferente. A atitude começa na cabeça. Ele abre a grandão, bonitão, mas isso não é atitude. Porque na hora do vamos ver, cadê o grandão, bonitão? Fingiu que não era com ele. Davi, a atitude dele começa na cabeça, a maneira como ele enxerga o problema. Como é a maneira que você enxerga o problema? Como é a maneira que você enxerga os seus gigantes e as suas tribulações? Davi, ao olhar para o gigante, disse: esse gigante não está me afrontando, ele está afrontando Deus. Então é por isso que eu tenho a certeza que eu vou vencê-lo. Ele pensa diferente. Se você pensar diferente, você começa a mudar a sua vida. Há muita gente que é derrotado seguidas vezes, porque não pensa diferente. Pensa com cabeça de derrotado. Pensa e acaba agindo, porque pensa com cabeça de perdedor. Você tem que pensar com cabeça de vencedor. Mude o teu pensamento. É como diz a Bíblia, renove a sua mente. Mude os seus pensamentos, porque você em Cristo é mais do que vencedor. E Davi fez isso. Ele pensa diferente sobre aquela situação, diferente de todos os outros. Todo aquele exército numeroso, Davi é o único que pensa diferente. Os outros só pensam no mal que estão sofrendo, nas afrontas que estão sofrendo, no medo dos gigantes, só pensam nisso. Mas Davi, ele pensa na sua posição diante de Deus e no Deus a quem ele serve. É isso que faz de Davi um vencedor. Ele não se abate com oposições. E há um exemplo também muito propício no texto, porque o versículo 28, depois que Davi disse isso aqui no 26, né? Olha o que aconteceu no 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se o quê? A ira contra quem? Contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Nesse ponto eu pareço com Davi. Eu pergunto sempre. Eu acho que perguntar não ofende. Entende? Quando eu tenho dúvida, eu pergunto. Eu não presumo nada, eu pergunto. Para mim, perguntar não ofende. Por isso você pode também me perguntar qualquer coisa. Não me ofende a sua pergunta. Pode ter certeza. Também não se ofenda com a minha, tá? Quando eu chegar para você e perguntar: você tem certeza que você é crente mesmo? Então não fica ofendido, eu só quero saber, entendeu? Você tem certeza que essa atitude que você está tomando é de crente mesmo? Não fique chateado comigo, eu só quero saber. Uma pergunta, perguntar não ofende. Veja, quando Davi deu aquela declaração, o seu irmão mais velho ficou com raiva dele. É assim no meio dos derrotados. Quando você está no meio dos derrotados e toma uma atitude vencedora, os derrotados ficam com raiva de você. E esses derrotados podem estar até na igreja. Já viu, na igreja é assim, a gente diz que a igreja é a comunidade da fé. Deveria ser, não deveria? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando alguém mostra fé no nosso meio, tem sempre alguém que critica. E aí, está maluco. Não é assim? É ou não é? Já pensou nisso? Quando alguém mostra fé no nosso meio, a pessoa está sofrendo, está lá, mas eu creio que Deus vai me dar a vitória. Ih, coitado, aí ficou doido. Ficou maluco. Não é? Os próprios irmãos se levantam contra a gente. Eliabe fica irado com Davi. Não é possível ele crer assim. Não é possível ele ter essa certeza, essa confiança. A nossa fé chateia os outros, irmão. Chateia até irmãozinhos, entre aspas, na igreja. Ficam chateados com a sua fé. Eles não se conformam de ver que você tem a postura de vencedor. Eles queriam que você tivesse a postura deles, de derrotado, de amedrontado, de covarde. Porque covarde fica irritado quando vê alguém corajoso. É ou não é? Ímpio fica irritado quando vê um santo. Fica ou não fica? Assim também na igreja acontece isso.
Quando alguém quer se dedicar a Deus, quem não se dedica fica irritado. Está querendo aparecer, olha lá. É assim na igreja, já vi esse filme várias vezes aqui, irmãos. Por quê? Atitude. A diferença é a atitude. E Davi, ele vai ser repreendido pelo seu próprio irmão, mas ele diz: por que você está chateado? Eu só estou perguntando. Só estou perguntando porque eu não estou entendendo. Como é que vocês, que se dizem fortes, são do exército, aceitam o cara dizer isso e não fazem nada? Então, eu só estou perguntando. Perguntar não ofende. E Davi tem outra diferença que o faz mais que vencedor. Ele não apenas fala, ele se dispõe, entende? Porque vencedor também não é de gogó, não. É falar e fazer, tá bom? Não adianta só falar: eu vou, porque o diabo que vai ver, porque eu vou pegar o diabo, dar uma gravata nele. Aí na hora que o diabo aparece: ai meu Deus, o diabo. Só de falar. Não, Davi não fala só, ele faz. Versículo 32 do texto diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Está lá. Ele toma a iniciativa, ele se dispõe. Ele não espera alguém procurá-lo. Ele vai. Entende? Isso é o vencedor. A postura de vencedor não fica esperando para ver o que vai dar. Ele vai lá e age. E se dispõe, age para fazer alguma coisa a respeito daquela situação. Se você quer ser mais do que vencedor, como a Bíblia diz, você precisa aprender a agir. Pensar primeiro como Davi e agir depois como Davi. Tomar uma atitude, foi o termo que eu usei aqui. Atitude lembra ação. Nós precisamos agir e não ficar passíveis diante das situações. Veja mais o que fez Davi, versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Eu acho muito bonito isso aqui que Davi está dizendo, irmão, porque, primeiramente, ele lembra das boas experiências que ele já teve. Você quer vencer, você tem que aprender a lembrar de coisa boa. Amém? Lembrando de derrota, você nunca vai vencer. Alguém sempre vai te lembrar das tuas derrotas, sabia disso? Alguém sempre, um filhinho do diabo, sempre vai chegar para você para lembrar você das vezes que você tentou e não deu certo. Não é assim que funciona? Sempre alguém chega para você para dizer isso. Então não é você mesmo que vai jogar contra você. Lembre das coisas boas que você já conquistou. Lembre das vitórias que você já teve. Foi o que Davi fez. Davi virou-se para Saul e disse: olha, uma vez, eu sou pastor de ovelhas. E olha, quando eu vi um leão e quando eu vi um urso, investi com uma ovelha minha, eu virei bicho. Eu fiquei pior que o leão e com o urso. Eu peguei um pela barba, joguei no chão, dei um mata-leão. Deve ser daí que nasceu aquela expressão, né? Mata-leão, pá. E acabei com o leão, acabei com o urso, acabei com tudo. Mas o que ele diz mais? O Senhor me livrou do leão e do urso. Ele não diz que foi ele que fez, mas ele lembra de uma experiência com Deus, de uma experiência de que quando a causa é justa, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo. A causa é justa. O leão veio comer a minha ovelha. O urso veio pegar a minha ovelha. Então, a causa é justa. Deus está nesse negócio. Não sou eu que sou forte. Porque quem diria que Davi poderia lutar contra um leão e contra um urso? Ninguém diria isso. Se não fosse Eliabe, tudo bem, mas é Davi. Mas o Senhor me deu vitória contra o leão e contra o urso. Então eu já tive vitórias. Deus já me deu vitórias. E eu creio que as vitórias me alcançarão e me perseguirão. Amém? Eu creio que a bênção do Senhor me alcançará e me perseguirá.
Eu creio que eu vivo debaixo da bênção de Deus. E se Deus me abençoou, Ele continuará me abençoando. Se Deus me ajudou contra o leão e contra o urso, também vai me ajudar contra esse gigante. Esse é o raciocínio de Davi. Então você quer ser alguém assim, vencedor? Lembre das vitórias que você já teve. Não fique lembrando das derrotas, das coisas que deram errado, das coisas que você perdeu. Lembre das vitórias que Deus já te deu, de como Deus já usou a tua vida acima das tuas possibilidades, acima das tuas forças, como Ele já te ajudou a escapar de gigantes tão grandes também no passado. Ele também vai te ajudar mais uma vez. Ele vai te ajudar nessa também. Esse é o raciocínio de Davi, esse é o raciocínio do vencedor. E veja mais uma lição, versículo 38, Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e colheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Outra lição que esse texto me dá é que a gente não depende de equipamentos para vencer, entende? Você não depende de recursos, a gente depende de Deus. Davi nunca usou uma armadura. Quando o rei botou a armadura em Davi, ele virou igual um boneco de lata. Ele não conseguia andar, ele estava assim. Aí tentou dar uns passos com aquele troço todo duro. Ele falou: não, pode tirar isso de mim, isso não é para mim não. Isso não é comigo não. Tira isso de mim, eu nunca usei isso, eu não sei. Não é isso que vai me defender. E vai me defender o Senhor. A Bíblia não diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela? Davi creu nisso. Então ele disse: não, eu não vou usar isso não. Eu não dependo de material. Às vezes a gente condiciona as nossas vitórias às circunstâncias positivas, as circunstâncias boas. Você não precisa de circunstância, mesmo com as circunstâncias contrárias, nós somos mais que vencedores. Mesmo quando tudo está errado, mesmo quando a gente não tem condição nenhuma. Não é eu venci porque eu tinha as boas armas, eu venci porque eu tinha um armamento excelente, não. Eu venci porque Deus me deu a vitória. Davi, então, ele largou aquilo tudo, e veja que a Bíblia descreveu como era a armadura de Golias. Como era a armadura dele? E ele jogou aquilo tudo fora e disse: não, vou pegar umas pedrinhas aqui, estou com essa funda, vou botar aqui no meu bolso, e lá vou eu. E lá foi ele, irmão. Então, eu quero dizer para você que tua vitória não depende de recursos. A gente fica muitas vezes condicionado a isso. Ah, se eu tivesse aquele recurso, aí sim. Ou se aquele dinheiro entra. Ou Mega Sena. Não, esquece isso. Tá bom? Esquece isso. Você não precisa de recurso para vencer. O recurso, Deus já te deu. Todos os recursos Deus já colocou sobre a sua vida. Então não são equipamentos que vão te garantir a vitória. E veja, Davi também não se importou com o inimigo que continuava afrontando. Versículo 41 diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o que ele fez? O desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Ele vê: esse cara nunca foi para a guerra, não tem nada de experiência nele. Disse o filisteu: sou eu algum cão para você vir para cima de mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Veja, o gigante ficou enfurecido mais ainda pela audácia de Davi, pela afronta que agora ele estava recebendo de volta. O gigante considerou uma afronta. Eu todo dia venho aqui, 40 dias, peço um homem, vocês me mandam isso? Ele ficou indignado. Eu estou pedindo um homem, vocês botam na minha frente esse tampinho aí? Não. O gigante ficou louco com isso. E aí? O que você faz nessa hora? Quando o gigante agora ri de você, afronta você, ridiculariza você, o que você faz nessa hora? Postura de vencedor. Davi não ligou. Pode xingar, gigante, pode rir de mim. Tem gente que se incomoda quando alguém ri de você. Você fica incomodado quando alguém ri de mim?
Nem me incomoda, pode rir de mim, pode debochar de mim. Eu conheço um ditado do mundo que se aplica biblicamente: quem ri por último. Sabia disso? Então pode rir de mim à vontade, pode rir da minha fé, pode debochar de mim. Quem ri por último, quem melhor. Davi não se incomodou nada com a risada do gigante, com as afrontas do gigante, nem era com ele. Porque o versículo 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Qual é a arma de Davi? Não é a funda nem as pedras. Entenda isso, meu irmão. A funda e as pedras foi apenas um instrumento para materializar o poder de Deus. Davi enfrentou o gigante com o nome do Senhor. Ele disse: você vem para mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou contra você com o nome do Senhor. Por isso que Jesus disse: orem em meu nome. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Não é em meu nome, é em nome de Jesus. Meu nome não vale nada, mas o nome de Jesus tem um valor enorme, irmãos. Era o nome de Deus que ele estava afrontando, e foi em nome de Deus, do exército de Israel, a quem ele tinha afrontado, em nome do Senhor, que Davi foi contra ele. Então, Davi não se importa com as ofensas, porque ele conhece Deus. Hoje em dia, a gente perde antes de lutar, porque a pessoa se deprime, a pessoa se acovarda, se entristece, fica triste: o gigante está me xingando, o inimigo está tripudiando sobre mim, pastor. E daí? Você queria que ele fizesse o quê? Carinho em você? Inimigo existe para quê? Gigante existe para quê? Para atormentar a gente. Vai pedir para orar para o gigante ficar bonzinho? Vou orar para o diabo se converter? Vou orar para o diabo para ele ficar mais bonzinho comigo, não bater tão forte? Não. Eu é que vou me fortalecer para enfrentar. Por isso a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de você. O que Davi fez foi resistir ao gigante. Enquanto todo mundo fugiu, Davi se apresentou. Enquanto todo mundo saiu correndo, Davi avançou. Essa é a diferença, amado. É isso que está faltando na vida de muitos de nós. Veja, Davi, a atitude dele é de vencedor, porque ele age diferente, ele age positivamente. Ele diz: é o nome do Senhor que eu vou usar. E ele vai continuar dizendo no versículo 46, hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. E eu vou ferir você, vou tirar sua cabeça, vou dar o arraial dos filisteus, e vou dar as aves dos céus, as bestas feras, e toda a terra saberá que Davi é bom. É isso que está escrito aí? Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Porque quando eu venço, quem vence é Deus. Porque é Deus que vence por mim. Quando eu prevaleço, quem prevalece é o Senhor. A minha vitória é a vitória de Deus na minha vida. Então Davi, ele é simples ao tratar disso. Ele vai e fala isso, porque ele crê em quem é Deus. E ele diz no verso 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A guerra não é minha, a guerra é do Senhor. Davi sabia o que nenhum daqueles homens sabia, o que nem Saul como rei sabia, que quando o exército de Israel luta, quem luta é o Senhor. Agora eu pergunto, não era para eles saberem disso? Será que eles nunca leram a Bíblia? Na época de Samuel já tinha uma boa parte da Bíblia escrita, né, irmão? Será que eles nunca leram as vitórias de Josué? Nunca leram as vitórias que o povo teve? Porque quando Israel lutava, quem vencia era o Senhor. Quem dava a vitória era o Senhor. Era só isso que eles precisavam lembrar. Mas não lembraram, tinha que Davi lembrar. Davi lembrou. E ele então agiu com essa determinação, com essa coragem, com esse pensamento diferente. A guerra não é minha, a guerra do Senhor. Eu sou apenas um instrumentozinho que o Senhor vai usar. Mas, na verdade, quando alguém luta contra mim, está lutando contra o Senhor. E no versículo 48, aí culmina a atitude de vencedor que Deus espera de nós. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu
a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Amados, isso aqui é a coisa melhor que tem, né? Correu de encontro ao filisteu. Os outros todos corriam do filisteu. Davi corria na direção do filisteu. É do contra, né? Você quer ser vencedor? Você tem que ser do contra. Enquanto está todo mundo correndo para um lado, você tem que correr para o outro lado. Entendeu isso? Está todo mundo fugindo do gigante, você tem que enfrentar o gigante. Está todo mundo fugindo do diabo, você resiste ao diabo. É o que a Bíblia diz. Ou não é? Essa é a diferença. A postura, a atitude de um vencedor faz com que a atitude seja completamente outra. Quando o filisteu começa a dar os primeiros passos na direção, Davi não espera ele chegar, não. Davi sai correndo na direção dele. Eu imagino o susto que o gigante tomou nessa hora. Porque o que o gigante espera? Que você não reaja. 40 dias ele está xingando, ninguém falou nada. 40 dias ele está ofendendo, ninguém falou nada. Quando alguém reage, o gigante fica assustado. Porque ele está acostumado a oprimir as pessoas. Ele está acostumado a afundar as pessoas. Quando você age com uma atitude vencedora, você assusta o gigante. Você assusta o diabo, sabe? Quando você crê em Deus. O que mais o diabo teme é a nossa fé. Porque a nossa fé é a única coisa que agrada a Deus. Sabia disso? A nossa fé é a única coisa que agrada. Então o que o diabo teme é alguém com fé. É isso que ele teme. Forte, não tem ninguém forte para o diabo. Ele é muito mais forte que qualquer um de nós. Mas com a nossa fé, aí a gente diz como Paulo, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Entende? E aí o inimigo foge. Quando Davi sai correndo para o gigante, eu imagino que o gigante deve ter ficado assim, completamente surpreso com aquela atitude que ele jamais esperava que aquele baixinho fosse tomar. Ele já se indignou com o fato dele se apresentar. E ainda agora sai correndo na direção dele. Elemento surpresa, né? Assim fez Davi. E assim ele foi ao encontro do problema. Se você é mais do que vencedor, você não espera o problema chegar. Você corre na direção do problema. Se você é mais do que vencedor, você não espera a coisa piorar. Antes de piorar, você enfrenta. A diferença é essa. Muitos de nós perdemos. Por quê? A gente fica dizendo assim, não, se eu não mexer nisso, isso acaba por si mesmo. Não. Tudo que não é tratado, cresce. Tudo que não é tratado, piora. Se eu sou mais do que vencedor, eu vou mexer na ferida. Eu vou partir para cima. Eu não vou ficar esperando a ação do maligno para eu reagir. Não, eu ajo primeiro. O maligno que se vire comigo. Entende isso? Essa é a atitude do vencedor. Ele não espera, ele age. Ele parte para cima. E assim foi que Davi fez. E aí é por isso que o texto termina no verso 49 dizendo: Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Não há espada na mão de Davi, mas na nossa mão há uma espada. Essa espada aqui, Deus nos deu para guerrear. Não é uma espada de metal, mas ela corta, e corta muito bem, a Bíblia diz, amados. Então é com essa arma que nós vamos vencer. Se Davi venceu, você também vence. Porque Davi não é melhor que você. A atitude é que você precisa imitar. A atitude, a postura é que nós precisamos imitar. O inimigo, ele vai agir sempre do mesmo jeito. O inimigo é Golias, ele é sempre assim, é gigante, é afrontador, é arrogante. O inimigo é assim, ele debocha, ele quer roubar, matar e destruir, ele não veio fazer carinho, ele veio fazer mal, e ele vai sempre afrontar, querendo amedrontar. A nossa atitude é que pode surpreender. Por isso eu disse, no início da mensagem, se você crê na palavra de Deus, que diz que você é mais que vencedor, você precisa começar a agir agora, como alguém que é mais que vencedor. Você precisa ter uma postura diferente, uma postura de vitória.
que não se acovarda diante das dificuldades, mas que enfrenta e vence em nome do Senhor. Amém? Em frente, porque você vai vencer em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque é Ele que nos dá a vitória. Amém? Eu creio na palavra do Senhor. É com Ele que a gente vai vencer sempre, mais do que apenas vencedores, mas vencemos em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eu disse no texto bíblico aqui que Deus vê o coração do homem. Ele não vê o exterior, ele vê o coração. Foi por isso que ele viu em Davi o homem segundo o coração de Deus. Esse louvor que a gente vai cantar, ele diz que Deus sonda o nosso coração. Ele conhece o que está dentro de você. E Ele te faz mais do que vencedor. Apresente para o Senhor o que você é. E peça ajuda a Ele para que Ele te ajude a mudar e transformar a cada dia a sua vida. Vamos louvar a Deus. Sonda-me, ó Deus, Tu conheces o meu coração. Tira os espinhos, Senhor. Retira os espinhos e unja com a Tua unção. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimento de agradar ao Senhor. É o meu maior prazer. Se subo ao céu, Tua presença comigo está. Em qualquer lugar, Deus é comigo. Se desço ao abismo, Tua destra me guiará. Por terras e mares verei Tua unção, presença constante no meu coração. Tua glória me faz o quê? Muito mais que vencedor. E andando por um vale seco, Tu fazes um manancial, e bebendo dessa água viva, sinto força sem igual. Venho sede do Deus vivo, minha alma precisa de Ti. Quero Te louvar e neste vale Te adorar. Pai amado, eu quero Te louvar essa noite, Senhor, porque eu creio na Tua palavra. Eu creio que em Ti eu sou mais do que vencedor. Eu creio, meu Deus, que no Senhor está a minha vitória, que é o Senhor quem vai adiante de mim, e que é em nome do Senhor que eu vou vencer. Eu quero Te pedir essa noite, Pai, que cada um dos meus irmãos aqui assuma de vez na sua vida uma postura, uma atitude de vencedor. Meu Deus, ajuda os meus irmãos que estão enfrentando dificuldades, que estão enfrentando gigantes, para que mudem o pensamento, para que mudem a ação, a atitude, Pai. Ajuda, meu Deus, cada um dos irmãos que está enfrentando um gigante nessa hora, um Golias que afronta, que quer destruir, que quer diminuir, que quer oprimir, Pai. Aqueles que estão sendo oprimidos pelo inimigo, Pai Santo, muda a atitude dos meus irmãos. Que eles levantem a cabeça, Pai, e vejam a glória do Senhor. A Tua glória nos faz mais que vencedores. É a Tua glória que está sobre nós, Pai, para que a gente possa vencer qualquer gigante, por maior que seja o gigante, por maiores que sejam os problemas. Em Ti somos mais que vencedores. Abre os olhos dos meus irmãos essa noite, Pai, para que a postura mude, para que a atitude mude, para que as palavras mudem, para que os pensamentos mudem, para que as ações se transformem, Pai.
Que nenhum aqui se acovarde, meu Deus, mas que cada um de nós, cheios de Deus, possamos resistir ao diabo, para que ele venha fugir de nós. Enche o teu povo, Senhor, do Espírito Santo, o Espírito que estava sobre Davi, que se apossou de Davi, que ele esteja continuamente em nós, nos levando a vencer, nos levando a mudar as nossas atitudes, Pai. Muda a atitude de covardia dos meus irmãos, Senhor. Muda a atitude, Pai, e nos dá essa atitude que seja coerente com o que diz a Tua palavra. Eu oro por cada irmão, pela igreja, Pai, por cada um dos que estão em luta. Mostra a vitória, mostra, Senhor, a direção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos louvar. Peça a Deus, sonda meu coração, Pai. Sonda, meu Deus, Tu conheces o meu coração. Retira os espinhos, Senhor. Retira os espinhos, me unge com a Tua unção. Conheces os meus pensamentos, prostrado terei sentimentos de agradar ao Senhor, é o meu maior prazer. Se subo ao céu, Tua presença comigo está. Não importa onde for, Se desço ao abismo, Tua destra me guiará. Por terras e mares verei Tua unção, presença constante no meu coração. Tua glória me faz o quê? muito mais que vencedor. E andando por um vale seco, Tu fazes um manancial, e bebendo desta água viva, sinto força sem igual. Tenho sede do Deus vivo, minha alma precisa de Ti. Quero Te louvar e neste vale Te adorar. E andando por um vale seco, Tu fazes um manancial, e bebendo desta água viva, sinto força sem igual. Tenho sede do Deus vivo, minha alma precisa de Ti. Quero Te louvar e neste vale Te adorar. quero Te louvar. Quero Te louvar e neste vale Te adorar. Quero Te louvar e neste vale Te adorar. Te louvo, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus que nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meu amado, é hora de você ir para casa e botar em prática aquilo que você ouviu. A palavra se torna poderosa quando ela é praticada na nossa vida. Agora é hora de enfrentar o gigante. Agora é hora de enfrentar os obstáculos, sabendo que em Cristo você é mais do que vencedor, porque a glória de Deus está sobre a sua vida. Vai à luta agora e certamente você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lembrando que a nossa cantina missionária está funcionando, você ainda pode estar com a gente. Sexta-feira temos o culto de oração. Venha para a igreja, venha orar, venha buscar ao Senhor. E domingo, 9h30, 10h30, 19 horas, seu lugar é na casa de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir da palavra e a fé que perturba o inimigo, sabia? Então, tenha fé, ouça mais a palavra, esteja mais na igreja, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja, reinem sobre a tua vida. O Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz, traga sempre você com alegria para estar na igreja, estar com os irmãos, ouvir a palavra.
Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus.